Marcos 16, capítulo 15. Ide por todo mundo. Nem precisa abrir, vocês conhecem de cor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu falei, mas Pai amado, quanta coisa óbvia. É ou não é, amados? Poxa vida, o culto de missões nós pegarmos a respeito, exatamente a respeito de Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta frase, quem falou esta frase? Todos nós sabemos? Quem não sabe vai ficar sabendo hoje. É o próprio Jesus que deu a comissão, nos incumbiu de ir a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Uma coisa muito interessante é que eu falei com o Senhor, mas Senhor, é só isso? Nós cristãos, amados, nós que tememos a Deus, às vezes nós limitamos o poder de Deus e não conseguimos entender o sobrenatural da palavra do Senhor quando ela é trazida aos nossos corações. Não existe só isso quando a gente fala do poder de Deus e da palavra de Deus, amados. Amém. Por que eu preciso fazer essa pequena introdução? Para que você entenda que o seu simples Jesus te ama é uma palavra de poder. Por quê? Porque Jesus está contido nela. Amém. Entendeu? Perdão, Jesus está contido. Jesus está contido nesta frase. Se Jesus está nesta frase, é uma frase de poder. O seu glória a Deus, aleluia, são expressões de louvor e adoração, mas é de poder. Por quê? Porque é o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Então, quando nós falamos de missões, quando nós falamos, e na Igreja do Evangelho Quadrangular, todo terceiro domingo, nós celebramos este momento missionário, nós precisamos entender que nós também somos. Somos missionários tão capazes quanto o pastor Enoque e a pastora Val, que se deslocaram daqui do Brasil, largaram família, largaram tudo e foram para 2 outros países onde eles não conheciam nada e nem ninguém. Exagerei ou é isso, né, mesmo? Entenderam? Somos tão capazes, somos tão missionários quanto eles. Essa questão nós precisamos compreender. Por quê? Porque a mesma palavra de poder e autoridade que está sobre o pastor Enoque e a pastora Val também está sobre cada um de nós que aqui estamos. Não há diferença, amados. Não há diferença nenhuma entre os que são missionários, que realmente abrem mão de todas as coisas, largam tudo, a sua vida e vão anunciar o Evangelho em outro lugar. Cada um tem o seu chamado, a sua forma, que o Espírito Santo de Deus pré-estabelece para que você possa fazer exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo pediu para que nós fizéssemos, incumbiu para que nós fizéssemos, pregar a todo o mundo o Evangelho. Uns têm um mundo muito maior, que são esses missionários que saem, à procura de lugares para poder evangelizar. Outros têm um mundo um pouco mais restrito, sua própria casa. Já ouvimos quantas e quantas vezes essas palavras sendo ministradas dentro da igreja, mas nós precisamos aprender a colocar em prática e nos sentir tão importante quanto aqueles que estão em campo missionário. A sua função dentro do reino de Deus é propagar o reino de Deus. É falar do Evangelho do Senhor. É anunciar a Cristo, igreja. Em todo tempo, fora de tempo, é assim que a palavra nos diz. O tempo está bom para pregar? Aleluia! Pregue. O tempo está ruim para pregar? Estamos na pandemia, é coronavírus daqui, distanciamento social, e agora, na verdade, o que está na moda são as reações das vacinas, ou não é? É o que está sendo aí mais falado e a nossa grande preocupação, mas continua sendo tempo de falar do Evangelho do Senhor. Falar do Evangelho do Senhor. Nossa, mas eu não conheço nada da Bíblia, nada.
A partir do momento em que você abre a sua boca e fala assim, eu estou vivo para a glória do Senhor, você já está evangelizado. Por quê? Porque você está reconhecendo que a vida que você tem hoje não é porque você, venceu o coronavírus, não, é porque o Senhor Deus te concedeu. Porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos nada, igreja. Nada. O que você até hoje conseguiu com suas próprias mãos? O que nós, hoje, até hoje, o que você poderia enumerar? Não, eu consegui isso, aquilo outro com a força do meu braço. Nós não conseguimos nada, porque se não fosse um fôlego de vida soprado por Deus em nós, nós nem aqui estaríamos, amados. E quando, então, coloque isso na sua cabeça. Cada um de nós que aqui estamos, somos tão capazes quanto os missionários que saem a campo. Não se menospreze como uma pessoa, mas eu não conheço Francisco Morato. Não importa o tamanho, a dimensão, o raio de conhecimento que você tenha. O importante é você ter o conhecimento do Senhor Jesus, que um dia te resgatou das trevas e te trouxe para a luz, perdoando os seus pecados e garantindo a você uma nova vida. É essa certeza que nós temos que ter, e é esta palavra, é este evangelho que nós temos que anunciar, amados. Aí eu glorifiquei ao Senhor, amém, Senhor, glória a Deus. E o Senhor Deus me levou a conhecer e entender um pouquinho mais a respeito do contexto desta palavra. Porque, amados, hoje mesmo, acho que foi ontem, né, Paixão? Você estava conversando com a Sofia e você falou que um texto fora do contexto é pretexto, né? Irmãos, as igrejas, elas sofrem muitas retaliações hoje em dia por mau testemunho dos próprios crentes. É ou não é, amados? Por mau testemunho dos próprios crentes. A questão das manifestações espirituais, a questão de arrecadação de dinheiro dentro da igreja, a respeito do expulsar demônios dentro da igreja. Nós sofremos muito bullying do mundo, daqueles que estão fora da igreja, e não é nem bullying, não. Infelizmente é porque muitas pessoas, ao invés de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a glória e o louvor e o engrandecimento do nome do nosso Deus, eles pegaram o Evangelho de Cristo e trouxeram para benefícios próprios. E, infelizmente, nós temos o que temos hoje em dia e temos que aprender a lidar com isso. De que maneira? Buscando intimidade com o Espírito da verdade que habita em Deus e que habita em cada um de nós que buscamos a face do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque diante da verdade, nenhuma mentira tem poder, igreja. Nenhuma mentira tem poder diante da verdade, principalmente da verdade que emana dos céus. E aí, conversando com Deus, o Espírito Santo ministrando ao meu coração, essa é uma das questões que nós precisamos, vamos aprender hoje, e são mais outras 5 que nós também vamos trazer à nossa memória, vamos guardar dentro do nosso coração, porque são coisas que nós precisamos abrir mão para que nós realmente possamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Uma das coisas que nós vemos se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 3. Vamos lá. Se quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar, amém? Conosco aqui. Diz assim: diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Quem estava fazendo essa pergunta? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Essas mulheres, amados, logo no domingo, quando passou todo o período de sabático dos judeus, elas foram e compraram aromas e incenso para poder ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo.
E conforme elas iam até aonde Jesus havia sido sepultado, elas questionavam: quem irá remover a pedra? Até porque, se nós lermos um pouquinho mais abaixo, ou aliás um pouquinho mais acima, diz assim que a pedra era muito grande, abaixo, versículo 4. Mas olhando viram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. A partir do momento em que nós ficamos preocupados em como haverá conversão, nós esquecemos que o Jesus que nós servimos é um Jesus que ressuscitou, e o milagre e o sobrenatural está somente nas mãos dele. Irmãos, a nós cabe pregar e anunciar o Evangelho. O como será a conversão, o tocar, o manifestar de Deus na vida daqueles que nós pregamos, não pertence a nós. Porque quem consegue fazer milagres aqui? Alguém consegue? Alguém consegue? Aquelas mulheres, elas temiam exatamente isso. Quem vai poder remover a pedra? Ai, mas eu estou pregando para aquela pessoa, estou orando, estou evangelizando e nada acontece. Amados, quem disse para você que nada acontece? O nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso e não há quem possa resistir ao nome do Senhor Jesus. Se você tem pregado Jesus ressurreto, se você tem anunciado este Jesus que venceu a morte lá na cruz, toda e qualquer pedra será removida pelo sobrenatural de Deus. Então creia e não pare de pregar. Não pare de pregar. Como eu contei na quarta-feira para vocês aqui o testemunho, acho que eu vou precisar voltar. A minha família, ela nunca foi de pregar. Até meu marido, ele falou assim: nossa, ela nunca pregou para mim. É verdade, viu, Marcos? Cada um tem o seu estilo. Mas a gente juntava a gente lá em casa que vocês não têm noção. E nisso a gente comia pé de frango, pescoço de frango, né? Porque meu pai era um pastor honesto, então a gente não era rico, viu, irmãos? Né, pastor menor, que quando a gente é certo com as coisas de Deus, né, dentro do ministério, enfim. Obrigada, irmã. Rico só da graça. Rico só da graça. Então não tinha como fazer churrasco, mas tinha como a gente fazer pé de frango, costelinha, vambora comer. E aí a reunia, e eu testemunhei da irmã Yolanda, lembra? Quem estava aqui na quarta-feira, vou contar rapidinho para vocês. Quando nós mudamos de Cachoeiro de Itapemirim para cá, fomos morar na Vila Rosalina, ali, aqui em Franco da Rocha, e tinha umas casas abaixo da onde a gente morava, um senhor e a dona Yolanda, esqueci o nome dele agora, do marido dela, e ele não queria saber de relacionamento conosco, nem permitia que as filhas dele se relacionassem conosco. Por quê? Porque a gente era os crentes que estava levando todo mundo da rua para a igreja, e com ele não ia ser desse jeito, com eles não ia ser desse jeito. E a gente foi tentando, quebrando aquela barreira na amizade, sem falar de Jesus Cristo, só aquela bagunça. Junta todo mundo, quem quer ir para a igreja, a tal hora a gente vai sair, e descia aquele monte de gente para a igreja aqui no Posto Zebrinha. E eu sei, amados, que isso foi, e nós não conseguimos quebrar a resistência daquela família. Com muito custo, por algumas vezes, a filha mais velha dele desceu até a igreja junto conosco, mas foram pouquíssimas vezes, e uma coisa que depois causou várias confusões, mas mesmo assim a gente desistiu, na verdade, falou: ai não, para caçar confusão com família por causa de ir para a igreja, vamos deixar de lado. Eu sei que passado mais de 25 anos, nós encontramos ela esses dias, né, ali em frente àquela lojinha, em frente ao site, e ela falando, testemunhou que ela tinha sido alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
que a filha dela tinha se convertido e a filha mais nova tinha aberto um ministério e estava abrindo novas igrejas ali por Minas Gerais. Amados, vocês não têm noção da alegria. A pedra foi removida ali, igreja. A pedra, o sobrenatural foi feito por quem? Por mim, pela minha mãe, pelo meu pai? Não, foi feito por Deus, pelo Espírito Santo. Porque o que nós exalávamos como família era o poder de Deus. Nunca fomos uma família perfeita, não. Meu esposo está aí, sabe como que era a nossa família? Ele pode falar para vocês. Éramos família normal. De vez em quando minha mãe falava assim: Jorge, eu não aguento mais você, Jorge. De vez em quando minha mãe falava assim: vai ver se você me deixa doida. De vez em quando minha mãe dava uns berros: Bete, volta pra cá, senão eu vou te catar, menina. Éramos pessoas normais. Como você que está sentado aí. Éramos normais. Mas nós tínhamos o que foi ministrado logo no início deste culto: paixão por Jesus. Paixão por Jesus. Não era o pé de frango que nos fazia mais pobre ou mais rico, ou com mais fé ou menos fé. Não eram as dificuldades que passávamos que nos tornavam menos ou mais crentes, mas era a paixão por esse Jesus que ressuscitou e nos salvou e que nos garante eternamente ir morar lá no céu, igreja. A esse Jesus que nós temos que anunciar. Então, não se preocupe no como a pedra será removida. Como que vai acontecer? Não importa para nós. O importante é que se Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A você cabe insistir em falar, em orar, usar a estratégia que o Espírito Santo de Deus te dá. É por isso que nós, Igreja do Evangelho Quadrangular, pedimos e incentivamos e orientamos muito você a ter intimidade com o Espírito Santo. Porque Ele, no momento certo, Ele vai te dar a direção. Olha, com essa pessoa, usa essa estratégia. Com aquela outra, usa aquela outra estratégia. Você vai ter comunhão com este Deus através do Espírito Santo e será canal de evangelismo, de anunciar o poder de Deus aqui nesta terra e as vidas serem transformadas. Amém, igreja? Outra coisa, versículo 5, acompanha aí comigo. Vou ler do versículo 3 em diante. Diziam umas às outras, as mulheres: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Versículo 5. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Não se espante. Não se espante. Não se espante quando alguém falar assim: nossa, Gabriel, você é muito chato, você só fala de Deus. Nossa, irmã Lucimar, agora você não sai de dentro da igreja? Nossa, agora você só sabe falar disso? Não se espante. Não se espante. Não fique de queixo caído quando você começar a incomodar. Sabe por quê? Porque não há comunhão entre trevas e luz. Mas também não leve para o pessoal. Nossa, ele já não gosta mais de mim, já que eu sou rico. Mas reconheça que é a luz que resplandece em você, que incomoda as trevas, que predomina e tenta imperar aqui nesta terra. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra todos os principados e potestades do mal que têm aprisionado este mundo, as pessoas, no medo, na guerra, na preocupação com o dinheiro, na enfermidade, nos problemas. É contra estes espíritos malignos que nós guerreamos, amados, cheios do poder de Deus, e é contra isso que nós temos que lutar todos os dias, para que assim nós possamos anunciar o Evangelho de Cristo. Não fique abismado, não. Não fique espantado, não fique atemorizado. Não faça isso.
amados, que o poder de Deus sobre a sua vida, Ele tem toda a autoridade aqui nesta terra e nas regiões celestiais para quebrar, amados, o poder das trevas. Que tem impedido o homem e a mulher aqui neste mundo de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Uma coisa eu converso sempre com meu esposo e falo para ele, paixão do céu, Satanás, ele é bom no que faz. Olha o tamanho bom que esse diabo. Ele é bom, irmãos. É bom demais. Ele tem colocado, vamos dizer assim, tanta frescura no coração dos cristãos que nós não estamos tendo tempo de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Vocês estão entendendo? Os cristãos hoje em dia, eles estão tão cheios. Meu pai falava assim, o crente não pode viver cheio de carrapicho. Meu pai era nordestino, então ele tinha umas linguagens. A gente vive cheio de carrapicho, por quê? Porque de demônio a gente não vive mais, porque já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e já o aceitamos. Mas a gente vive cheio de carrapicho nesse mundo. Amados, se liberte, se livre, se limpe em nome de Jesus. Quando o seu coração começar a ficar atordoado, atormentado, triste, preocupado, comece a cantar. Lava o meu coração, Jesus. Lembra desse corinho? O pastor não conhece, né? Lava o meu coração, Jesus. Lava, lava, lava. Lava o meu coração. Porque se o seu coração estiver constantemente lavado pelo sangue de Jesus, pelas águas que jorram do trono de Deus, a sua boca em todo o tempo estará aberta e disponível para o uso da glória do nosso Deus. São coisas simples, amados, mas que nós precisamos trazer à nossa memória todos os dias. E hoje, nos dias atuais, a gente sofre tanto com tão poucas coisas. A gente se dispersa tanto com tão poucas coisas, amados. A gente às vezes nem ouve a voz de Deus. É ou não é? Por quê? Porque a nossa vontade, ela começa a abafar a voz de Deus. E aí a gente lá na frente fala, mas eu não consegui fazer, ou pregar, ou evangelizar, ou isso, por causa disso, daquilo. Não, a culpa toda é sua mesmo. A culpa toda é nossa mesmo. Por quê? Ficamos espantados diante daquilo que nós enxergamos. Ficamos espantados, temerosos, vou usar o termo cheio dos carrapichos da vida. E não permitimos que o poder de Deus flua em nós e através de nós. Precisamos pensar nessas questões. Uma outra questão, versículo 18, vou dar continuidade na leitura até chegar lá no versículo 18. E elas ficaram espantadas, eles disseram, não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde puseram. Eu preciso fazer uma pausa e avisar vocês que o nosso Jesus ressuscitou. Amém? Nosso Jesus ressuscitou. Irmãos, Buda, tantos outros líderes espirituais aí, todos eles têm um lugarzinho lá onde eles estão sepultados. Mas o nosso Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E sobre sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí você fala assim, mas como é que você sabe disso? Você já viu? Eu creio. E para eu crer, eu não preciso ver. Eu simplesmente creio. Mas isso é loucura. Claro que é loucura. É loucura. É loucura uma pessoa querer morrer por mim. Às vezes eu me olho no espelho e falo assim, meu Deus do céu, como eu estou chata hoje, Jesus. Tem misericórdia de mim. Mas mesmo assim ele morreu por mim. Glória a Deus. Tem dias que eu me olho no espelho e falo assim, meu Jesus, deixa eu ficar quieto, porque senão da minha boca não vai sair nada que provete.
terra que comprovasse que Jesus não ressuscitou. Todos falam, mas ninguém prova. Então, quero lembrar a você, Jesus o Nazareno que buscais, que foi crucificado, ele já ressurgiu, não está aqui. Glória. Ele não está mais no sepulcro, ele está nos céus. Glória. E é por isso que nós temos, amados, a paixão por este Jesus que morreu por nós e venceu a morte. Nós podemos declarar que ele vive, o nosso Jesus vive. Amém? Continuando, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro. Um outro parênteses aqui. Irmãos, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim o anjo falou assim, ó, vai, fala com os discípulos e a Pedro. Vocês estão entendendo? Não é pelo seu mérito. Viu, Márcio? Não é pelo seu mérito. Não é pelo seu mérito. Não é. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu me distanciei do Senhor, eu não tenho mais a dignidade de ser servo do Senhor. Amados, Pedro, no momento mais difícil de Jesus, negou ele 3 vezes. Mas mesmo assim, o anjo diz, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Não é pelo seu mérito, não é porque você merece ou porque você é uma boa pessoa, é porque ele te ama. Glória. E da mesma forma que ele te ama, da mesma forma que ele te alcançou com este amor, ele quer que você seja canal para que outras vidas também sejam alcançadas por este amor. Qual é o seu mundo? O mundo do pastor Enoque e da pastora Val é maior do que o meu. O meu ministério sempre foi de implantação de igreja. É diferente de missionários. E o seu ministério qual é? De repente, é todo dia levantar e dar bom dia para o seu esposo, até ele ver a glória do Senhor na sua vida. Nossa, que esposa amorosa. Ela me dá bom dia todo dia. Qual é o seu ministério? Amar seu pai e sua mãe. Esse é o ministério principalmente para os adolescentes. Recebe adolescentes. Porque pai e mãe, né? Na adolescência só. Não. Vou pensar talvez. Depois a gente conversa sobre isso. Vou falar com seu pai. Vou discutir com seu pai. Vou falar com a sua mãe. Talvez o seu ministério seja esse, viu, adolescente? Amar seu pai e sua mãe. Não ri não. Recebe a palavra. É isso. Não é por nosso mérito, mas é pelo amor dele por nós. Amém? Continuando. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Muitas das vezes, amados, nós não vamos ao mundo pregar o evangelho a toda criatura, porque nós tememos. Eu vou contar uma coisinha para vocês. Não me alegro com isso, mas para vocês entenderem que nós somos submissos não, somos sujeitos a essas questões. Não me coloco diferente de vocês, jamais. Teve um dia, num período de férias, eu descendo para ir trabalhar. Todo mundo sabe que logo em frente do Santander tem aquela, o que é aquilo ali de polícia, amor? Seccional. A seccional de polícia. Não tem o PAF e logo tem a seccional de polícia. E eu sei que eu estava passando lá por volta de umas 6h35 e tinha somente um homem, um carrão enorme. Ele desceu, abriu o portão e quando eu estava descendo o morro do lado do Santander, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: vai lá e ora por ele. E diz que ele terá a sua vida protegida. Irmãos, eu amarelei. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Adivinha o que eu pensei? Cíntia, o que você pensaria se Deus falasse isso para você?
Oi? Não, se fosse para você, o que você ia pensar? O que você daria como resposta? E aí, Su? E aí, Sérgio? Você já imaginou alguém chegar assim para você? Para nós que conhecemos, a gente sabe que isso não é loucura, né? Mas uma pessoa, eu vim orar aqui por você porque Deus acabou de falar para mim que Ele vai guardar e proteger a sua vida, legal? Gente, com um policial. Aí o cara ia falar assim, tudo bem? O Juqueri já não existe mais aqui, meu amor. Não é isso, amados? Eu temi, igreja. Eu temi. Ainda no súbito de coragem, eu ainda atravessei a rua. Aí eu não perdi, dei continuidade. Naquele instante eu falei assim, Espírito Santo de Deus, me perdoa. Me perdoa. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Aí eu andei um pouquinho mais, parei um pouquinho depois do carro, parei ali, estendi minhas mãos e comecei a orar. Senhor, tenha misericórdia. Orei de acordo com o que o Espírito Santo de Deus direcionou. Mas eu temi. Aí eu falei, nossa, você pastora, pregadora? Irmãos, nós tememos as coisas que o homem pensa de nós, porque nós, muitas das vezes, não colocamos na nossa mente, no nosso coração, que nós não vivemos mais neste mundo natural. Nós vivemos no sobrenatural de Deus, igreja. De Deus. E aquele instante foi um confronto muito grande. Eu não sei por que Deus permitiu que eu passasse por aquilo. Quando eu cheguei em casa, eu falei para o Ricardo, paixão, você não sabe o que vai acontecer. E aí meu marido que aguenta, né? Porque o dia inteiro falando. Eu não sei por vocês mulheres, mas eu, dependendo do que acontece, eu passo o dia inteiro falando com ele sobre o mesmo assunto. Fala assim, não, amor. E ele só fica, não, tá bom, não, amém. Amor, te amo, viu? Foi no meu coração, não vivo sem você. Temi, irmãos. E nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. É um testemunho, como dizem, né? Acabei de dar um testemunho aqui. Mas eu aprendi, viu, amados? Eu aprendi. E outras oportunidades foram me dadas e eu falei. E anunciei o Evangelho de Cristo. E falei conforme o Espírito Santo de Deus me falou, com uma dupla ousadia. O que me faltou naquele instante, o Senhor Deus me deu depois em dobro. E quando eu passei de novo por uma experiência semelhante, a pessoa ficou assim, de queixo caído. Beth, parece que você dormiu comigo. Vocês estão entendendo, amados? Seja ousado, não tema. Aquelas mulheres, elas estavam passando, e a gente pode até reconhecer o medo que elas tinham. Por quê? Porque qualquer coisa que elas falassem corria o risco de elas serem crucificadas também. Então elas tinham um motivo até justificável, concordam comigo? Era até um motivo justificável. Mas, amados, hoje nós sabemos e conhecemos, pela história e pela palavra que o Senhor Deus nos deu e nos deixou como base, como alicerce, que não precisamos temer. Amém. Mas que nós precisamos sim viver em ousadia o sobrenatural constante que Deus manifesta em nós. Amém. Então anuncie o Evangelho. Mesmo quando você fala assim, é loucura, não, anuncie o Evangelho. Anuncie. Mesmo quando Deus fala assim para você, pega o seu violão, vai no bar e vai cantar para a pessoa assim. Você pega o violão, você vai lá no bar e você vai cantar. Canta aí, João Mineiro Marcelo. Não, outro dia, hoje eu vou cantar do amor de Jesus para você. E aquela alma se converteu ao Senhor. Vocês estão entendendo, amados? Ousadia é loucura para o mundo, igreja. Mas a sabedoria e poder para aqueles que recebem a Jesus, este Cristo crucificado, que foi ressurreto
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não precisamos temer. E mesmo que você passe por temores, você entenda e reconheça que o Senhor jamais deixará de se apresentar como Jesus ressurreto para a sua vida. Porque foi assim para Pedro, foi assim para mim. O Espírito Santo de Deus, mesmo passando por essa situação que eu acabei de relatar para vocês, Ele não deixou de me ver como instrumento, igreja. E como eu falei, não sou melhor do que vocês, não. Somos iguais. Somos iguaizinhos, dependentes total do Senhor. Dando continuidade, versículo 10. Tendo Jesus ressurgido da manhã, vou ler 9. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. O versículo 10 agora. Partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Irmãos, quantas e quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra e a gente permanece no luto da morte de Jesus. A gente permanece triste, chorando. Por quê? Porque a gente não vê a ressurreição de Jesus sendo manifestada em nossa vida. E se a gente não enxerga isso, e se nós estamos ainda enlutados, como a palavra de Deus fala, eles estavam como? Tristes e chorando. A que Jesus iremos anunciar? Um Jesus morto? Não. O Jesus que foi falado lá, ele não está aqui. Ele já ressurgiu. Então enxugue suas lágrimas. Eu sei, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Nós muitas das vezes com os nossos comportamentos envergonhamos o Evangelho de Cristo. Mas Ele nos perdoa e nunca deixa de nos olhar como canal de anúncio do Evangelho, do amor e do perdão que Ele tem para cada um daqueles que se aproxima dEle, igreja. Enxugue suas lágrimas. Pare de chorar. Se encha da alegria do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É você que tem que sair dessa prostração de luto. Porque minha vida... Tinha um personagem do desenho que falava assim: ó vida, ó céu, ó azar. Como é que era o nome dele, paixão? Hard, har. Hard har. Ele vivia com uma nuvenzinha assim, não sei se os mais antigos devem lembrar. E tudo dele era depressivo: ó vida, ó céu, ó azar. Irmãos, por mim mesma eu não estaria aqui não. Quando foi hoje umas 3:30 da tarde, eu estava encurvada lá na igreja, lá em casa. Eu falei para o Ricardo, falei: paixão, eu vou lá para o pastor Enoque. Pastor Enoque, não vou eu, mas irá o meu esposo, porque eu não vou aguentar. Não, é você. Eu estou amarelando aqui, Jesus. Posicionamento, irmãos. Aí você fala: eu, Beth, creio no Jesus que cura. E por que você está doente? Irmãos, as dores que o Senhor Jesus sentiu para me dar a salvação, irmãos. Eu vou ficar na minha casa porque só estou sentindo uma dorzinha de estômago? Não, irmãos. Eu não vou ficar enlutada. Eu não vou ficar triste chorando. São posicionamentos, irmãos, que nós temos que ter. Como é que eu prego que Jesus Cristo salva, se eu não creio que Jesus Cristo cura, se eu não creio que realmente, se Ele não me curar, Ele vai me dar forças? Se eu não creio verdadeiramente nisso, porque a primeira coisa que vai acontecer é você ser confrontado. Mas você vive doente, você está doente, e você está falando que Jesus cura? Meu amigo, Ele cura. Amém. Ele cura sim, Ele cura sim. E por que não te curou? Por quê? Com cura ou sem cura, eu
dizia Danilo Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Irmãos, Ele é Deus. Amém. Paulo mesmo operava milagres, mas quando ele foi, não me lembro bem, de um lugar para outro, ele largou um companheiro dele doente. E aí? Ele falou assim: acabou no ministério porque eu não consegui curar meu amigo. Timóteo, ele anunciava o evangelho, e Paulo ainda deu uma dicasinha: ó, bebe aí um cálicezinho de vinho e você vai ver que vai dar certo. E ele deixou de anunciar o evangelho? Não, por quê? Porque eles não se permitiram ficar em luto, porque eles criam que o Deus que eles estavam servindo e anunciando era o Deus ressurreto, o Jesus manifestado aqui em carne para perdoar os nossos pecados e nos garantir salvação eterna, igreja. Amém. Não tenha medo, não fique assombrado, não fuja, não fique triste chorando. E agora o principal, versículo 13, vamos dar continuidade na leitura. Depois disso, quem se manifestou? Jesus se manifestou de outra forma a dois deles. Lembram dos discípulos de Emaús? Referência a esses dois discípulos. Enquanto iam para o campo, estes voltaram e anunciaram aos outros, tampouco acreditaram neles. Eu vou fazer uma pergunta muito séria para você. Você crê em Jesus? Amém. Você realmente crê em Jesus? Amém. Você crê em Jesus, igreja? Amém. Você crê em Jesus quando te faltam as coisas? Amém. Você crê em Jesus quando você peca? Você crê em Jesus quando você está aflito? Você crê em Jesus quando você está doente? Você crê em Jesus quando você tem só pé de frango e costela de frango, carcaça, né? Que falava, de comprar um pouco carcaça para poder comer. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Amém. Você crê em Jesus quando você vê a sua família se descambando, indo para longe de você? Você crê em Jesus, crianças e adolescentes, quando você vê os seus pais, como diz a piada, enchendo o saco de vocês? Vocês creem em Jesus? Você crê em Jesus? Aqui o próprio relato diz que eles voltaram e anunciaram que viram com os próprios olhos o Jesus ressurreto. Glória. Mas aqueles discípulos não creram. Diz assim: tampouco acreditaram. Versículo 14 diz: mais tarde, Jesus aparece aos 11, estando eles à mesa. E sabe o que Jesus fez? Lançou-lhes ao rosto o quê? Incredulidade. Pode falar alto, a sua incredulidade. O próprio Jesus. Às vezes, amados, a gente precisa de um choque de realidade. Um choque de realidade. E falar assim: ó, amiga, você não está crendo em Jesus, não. Aí você vai se ofender, lógico, né? Porque os carrapichos da vida, quando grudam na gente, a gente se ofende. Mas às vezes nós não estamos crendo verdadeiramente, irmãos. O próprio Jesus lançou-lhe aos rostos a sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. Mas olha que coisa mais maravilhosa. Mesmo após o Senhor Jesus tendo falado para cada um dos discípulos: você não creu, você não creu, você não creu, você também não creu. E você? Você também é muito menos. Jogou na cara. Deus é um Deus de amor, amados, mas Ele também é um Deus de correção. Você quer ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura? Você precisa crer. Você precisa crer. Por quê? Porque é o seu testemunho que vai condizer com as palavras que saem da sua boca. É o seu testemunho. É o seu agir, o seu pensar.
vida, entre em sintonia, em concordância. Isso foi pregado sexta-feira. Tem que haver uma concordância ali, entre o querer de Deus, a sua vida, aquilo que você faz, fala, e aquilo que você pensa. Tem que haver concordância, porque senão o Senhor Jesus Cristo vai permitir momentos em que a sua incredulidade vai ser passada só na ponta do seu nariz, e você vai falar o quê? Senhor, tenha misericórdia de mim. O exemplo que eu contei para vocês, daquele policial, estava todo cheio, tinha uma aqui e uma aqui assim, tanto de arma que o homem tinha. Eu amarelei. A minha incredulidade foi passada no meu rosto. Foi, irmão, vergonhoso para mim, mas eu aprendi. Eu aprendi. E é assim que o Espírito Santo de Deus faz. Só que é uma coisa mais maravilhosa, é que quando Ele nos corrige, é porque Ele quer que nós permaneçamos o tempo todo no seu aprisco. É por isso que Ele usa o que mesmo? Que o salmista fala? A vara e o cajado. Epa, volta para cá, epa, por aqui, epa. E vai conduzindo, e nós o tempo todo desfrutando dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Mesmo após, igreja, o próprio Jesus ter lançado ao rosto deles a incredulidade, a dureza do coração, mesmo após o próprio Jesus tendo feito isso, Ele ainda os incumbe de ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Oh, irmãos, é só Jesus. É só Jesus. Porque nós, quando nós vemos alguém e nós os julgamos incapacitados, a gente já elimina ele rapidinho. É ou não é? Então está eliminado. O Sérgio não serve para lavar louça, está eliminado. A irmã ali não serve para passar pano, está eliminado. É assim que a gente faz. Mas Jesus não. Jesus viu nos discípulos as falhas, viu nos discípulos os temores, os assombros, os espantos, viu nos seus discípulos a incredulidade, mas Ele não os eliminou, mas os trouxe para perto. E a palavra de Deus, vou até terminar a leitura, diz assim: Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois de o Senhor lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. O próprio Senhor cooperou com eles. O que é cooperar? Ele ajudou. Teve lá do ladinho. Glória a Deus. Por quê? Porque os discípulos se posicionaram, tomaram uma posição de realmente fazer aquilo que Jesus havia falado e crer que Ele verdadeiramente havia ressurgido dentre os mortos. Amém, igreja? Glória a Deus. Você é um missionário, diga. Eu sou um missionário. O meu mundo, pode dizer o meu mundo, ele pode até ser pequeno, mas é o meu mundo. E é nele que eu falarei do amor de Jesus. Porque eu creio. Eu creio. Você crê? Eu creio. Eu creio, igreja. Eu creio todo o tempo, eu creio. Quando menos a gente espera, Deus, Ele se manifesta em nós. Ele se manifesta com poder, Ele se manifesta com autoridade, Ele se manifesta com perdão, Ele se manifesta com salvação, Ele se manifesta com transformação. Não fique chorando, não fique aí temeroso, não, mas creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele
Ele sempre cooperará com você a partir do momento em que você começar a abrir a sua boca e falar do Evangelho transformador dele. Aleluia. Amém, igreja?